Fala galera, boas notícias aí. O Brasil já tem um time nos playoffs da PGL Astana. Notícia legal, não temos nenhum brasileiro eliminado nesse primeiro dia de eliminação, mas teremos um brasileiro eliminado amanhã no segundo dia. Isso também é notícia ruim, porém, acho que no geral estamos indo bem, estamos mandando bem e vamos aqui falar um pouquinho sobre cada um dos 4 times brasileiros que estão no campeonato. Óbvio que um, né, vai acabar falando um pouco do outro, porque os times brasileiros se enfrentaram, tá, galera? Vamos lá, então. Vamos começar falando de Pen Gaming, tá? A Pen Gaming teve um problema no começo do campeonato. Quem viu o nosso último vídeo lá do guia, a gente ainda não tinha aí o tempo certo do que aconteceria, mas a PEN iria ficar 2 partidas jogando com o seu coach. Então a PEN teria o Rix atuando por 2 partidas. Era muito importante que a PEN conseguisse uma vitória, até porque o primeiro jogo era contra a Rotu e a PEN conseguiu. Venceu a Rotu jogando com o Rix e depois perdeu da Astralis jogando com o Rix. O que para mim estava dentro do planejado, tá? Conseguiu uma vitória com o seu coach e contra a Astralis, que é um time mais difícil, com o coach acabou não ganhando. O grande problema da PEN vem que depois que a PEN tem já a line-up completa, então a PEN já com o seu time titular, né, com o DGT no lugar do Rix, a PEN pega a ODIC, uma partida entre brasileiros e uma partida, obviamente, que se esperava que a PEN vencesse, né, por tudo que está acontecendo, por essa nova, né, fase da PEN. O engraçado é que o DGT fez uma partidaça, tá? O DGT jogou muito bem, foi o melhor jogador da PEN nesse jogo, mas infelizmente para a PEN e felizmente para outro brasileiro que é o Dick conseguiu ganhar de 2-0. Foram 2 mapas equilibrados, né? Os Ralphs foram bem equilibrados, 13-10 e 13-11 pro Dick, mas eu tenho que, né, pelo menos na minha opinião, não sei na de vocês, tenho que dizer que foi uma surpresa negativa pra PEN, né? Negativa pra PEN ter perdido essa partida e uma surpresa bem positiva pra ODIC, uma partidaça do KS Lox, tá? Tá jogando muito bem o campeonato. Então a PEN, nesse momento do campeonato, ela está 1-2. E lembrando que se você perde 3, você tá fora. Então a PEN está a uma partida de cair fora do campeonato. Momento aí, vamos dizer, um momento complicado para a PEN, uma derrota que dói bastante contra o DIC, era Brasil contra Brasil, então não dói muito na gente, né? A não ser o cara que é torcedor só da PEN, mas o torcedor brasileiro fica feliz porque um time brasileiro ganhou, mas na questão expectativa, a PEN acaba deixando, infelizmente, muito a desejar, porém ainda está no campeonato, tá? Indo para a ODIC que ganhou, a gente vai para a campanha surpreendente da ODIC. Surpreendentemente boa campanha da ODIC. Já é, tá? Diferente da PEN, que os indícios não são bons, mas a PEN ainda tá no campeonato, ainda vai jogar, né? A ODIC, por outro lado, a ODIC, na minha visão, né, não sei a de vocês, já tem um campeonato bom, tá? A ODIC já fez um campeonato bom, porque esperava para a ODIC uma vitória, a ODIC já tem 2 vitórias. Então a ODIC já surpreende muito bem. A derrota para a ODIC no primeiro jogo é 2-1 para Astralis, tá? Então consegue fazer uma anciente muito boa, ganhar de 13-2, faz uma partidaça, o KS Lox destaque já desse primeiro jogo, mas tudo bem, perdeu para Astralis. Depois o ODIC pega a G2, que tá com o TAS. Então, era um mundo que talvez a ODIC poderia, velho, quem sabe ter vencido, e ela foi lá e venceu, né? O TAS jogou e até jogou melhor que o Snacks, né, em questão de estatística. E aí a gente teve mais uma boa partida do KS Lox. O Punk também fez uma partida muito boa, mas todo mundo ali, né? O Wood não teve uma grande série no geral em questão de estatística, mas é o capitão que leva o time a ganhar de uma Astralis, de uma G2, né? Por mais que você tenha o Taz ali completando uma vitória bem importante do time do ODIC, que aí vai para enfrentar a PEN, né? E claro, como eu falei da PEN, eu achava que a PEN era a favorita para esse jogo. Tudo bem que o DGT tinha acabado de chegar, mas em 2 mapas equilibrados, a ODIC consegue vencer, e com isso a ODIC, galera, já está com 2 vitórias, o que significa que, no mínimo, a ODIC terá chego
nono a 11º do campeonato, que já é muito bom. Por isso que, na minha visão, a Audic já fez um ótimo campeonato. Pocão, mas já estamos 2-1, já estamos 2-1. Pô, se você tá 2-1, você quer ir pro playoff, né? Concordo, né? Claro, concordo. Então, óbvio que o torcedor do Audic tem que querer mais, óbvio que a gente tem que torcer para que mais aconteça, mas já deixo minha opinião, não pode mudar por uma coisa ou outra. Eu acredito que a Audic já tem um bom campeonato, quem sabe consiga mais ainda, uma vitória a mais aqui da Audic para a Audic e para os playoffs, seria excepcional e muito legal, né? Vamos agora então sair da Audic e vamos para o MIBR, tá? MIBR, então, que estreou jogando contra essa G2 com Complete, e o MIBR acabou ganhando da G2 com Complete. O MIBR, então, fez 2-1 na G2. Repito, por mais que a G2 esteja um Complete, é um time chato, né? Mas nós temos que conseguir vencer esses jogos, e o MIBR conseguiu vencer, mesmo que por 2-1. O MIBR vai jogar contra a The Mongols, uma das favoritas aí do campeonato, a The Mongols, né? Acredito que o grande favorito desse campeonato é a Spirit, mas depois a gente tem The Mongols e Aurora, né? E Nave ali, pra mim, esses três ali. Talvez, né, algum outro time possa surpreender, mas esses são, acho que, os 4 melhores times. E o MIBR não consegue fazer um bom jogo, né? Que um jogo meio que assim, não é o que é, meio que um jogo pra ser um pouco esquecido. O MIBR foi bem dominado aqui pela The Mongols, né? Placares bem elásticos aí no jogo. E o MIBR perde para The Mongols, mas algo que era de se esperar, né? E aí a gente tem o confronto MIBR e Fúria, tá, galera? Vocês estão olhando aqui que foi 2-1, mas eu já vou aproveitar para falar da Fúria, porque aí eu falo desse confronto no geral, tá? A Fúria, galera, como vocês podem ver, pegou a The Mongols também, mas não no segundo jogo, no primeiro, né? Primeiro jogo do campeonato, você que viu no guia qual que seria a tabela, a estreia da Fúria, era um jogo muito difícil e a Fúria acabou perdendo de 2-1. Fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo, sim. A gente comentou sobre isso, tem falado sobre essa partida. E era, entre aspas, era de se esperar que a Fúria perdesse pra The Mongols. Pocão, mas aí se perdesse pra The Mongols e perdesse da Game Legion, galera, contra a The Mongols era de se esperar. Seria legal se ganhasse? Seria, mas era uma derrota que ok. Não importa se tem Cello e Skulls ou não. A The Mongols vive um momento melhor que a Fúria. Pocão, mas se for assim, a Game Legion também vive um momento melhor que a Fúria. No geral, sim. Mas a Game Legion é um time vencível. É um time que também tem uma inconstância e é um time que a gente já teve, né, bons momentos quando... Então, contra a Game Legion, a gente precisava de uma vitória da Fúria, né? E a gente teve, né? Eu acho que a grande estreia do Molodói foi nessa partida. O Molodói fez uma partida muito boa, tá? Jogou muito bem, principalmente Anubis, mapa que a Fúria tá indo muito bem, um mapa muito bom do Molodói. E o Yuri, né, já tinha jogado bem, e o Yuri fez uma partida também muito legal. Todo mundo da Fúria, pra mim, teve... Né, mesmo o Yekindar, que teve estatística baixa, pra mim o Yekindar tá fazendo, né, a sua função muito bem feita. O Fallen de rifle, né, até com algumas brincadeiras, o Fallen jogando muito bem de rifle. Mas eu acho que o mais importante aqui é falar um pouco do que eu disse sobre o Yuri, né? Sobre a questão de ciclos, é um vídeo que foi bastante polêmico, respeito opiniões, eu não vou ser injusto de usar um resultado pra falar aí, eu avisei, vocês estão falando, eu sei tudo. Claro que não, né? Eu sou pé no chão nisso, mas o Yuri tá tendo um campeonato muito bom e teve uma partida bem dominante e acho que é muito importante por tudo que eu falei naquele vídeo. A gente não tinha uma decisão entre Yuri e Hopes no time, né? A gente tinha uma decisão, eu tô chutando Hopes aqui por ser um jogador claramente que está num level alto, né? Mas fico muito feliz porque... A gente, né, quando eu falei sobre a questão do Yuri, é uma somatória de coisa. Muita gente, então você tá falando que o Yuri tinha que ter ficado na Fúria porque ele é amigo dos caras. Não, nunca falei isso, né? Se eles botassem o Guerri pra jogar no lugar de Yuri, aí você poderia falar, Pocão, né? Não, eles estão juntando um bom jogador, um jogador que tinha estatísticas ok, num momento ruim da Fúria. E aí, combado com isso, as opções que a Fúria tinha eram opções parelhas. Você pode achar o Skulls um pouco melhor ou um pouco pior, você pode achar algum outro, né? Mas você não tinha uma opção claramente melhor
E aí você tem um cara que já estava no ciclo Fúria, já tem o conhecimento ali da organização, é um jogador que já é mais conhecido pelos atletas que estão ali, é um jogador que tem uma experiência ali maior. Então assim, né, quando eu citei isso, eu falei que eu acreditava pra gente ter essa calma, que o Yuri é um bom jogador, né? Não é o mesmo Yuri que foi top 20, óbvio, ele tá buscando ser, mas eu fico muito feliz que tenha dado certo, pelo menos até aqui. O Yuri tenha mostrado, né, realmente talvez aí um dos melhores jogadores da Fúria até aqui no evento, principalmente pelo terceiro jogo, que aí a gente chega no jogo MIBR Fúria, mais um 2-1 pra Fúria, tá? A Fúria então perdeu de 2-1, mas ganhou também as duas de 2-1, para alguns, um 3-0 moral, porque o jogo da Anubis, a Fúria acabou perdendo os 2 Pistols e foi 13-11, né? Mas tivemos uma vitória bem legal da Fúria aqui. 2 mapas bem controlados, Trem 13-4 e Inferno 13-8. O MIBR ainda sendo aquele time, né, que depende de algumas coisas para conseguir ganhar, né? Não que os outros times não dependam, todo mundo depende que seu time esteja bem individualmente, mas o MIBR, ele ainda, eu acredito que depende um pouco mais, né, dos seus atletas, principalmente o Insane e o Safe, estarem num dia muito, muito bom para poder ganhar jogos assim, né? Jogos contra equipes que são muito parelhas ali e estão disputando, e a gente teve aqui uma partida sensacional do Yuri, né? Pode colocar aí, né, o MVP claríssimo, um MVP pro Yuri aqui, um jogo muito bom dele. Então, galera, com esse resultado, tá, galera? Com esse resultado a gente tem, então, Fúria 2-1 e MIBR 1-2, que significa, Apocão, galera, o que que significa? Que o Brasil não teve ninguém eliminado. Os 2 times que ficaram 0-3, os 2 primeiros eliminados são Gamer Legion, a Gamer Legion ficou 0-3, perdeu para Rotu, e a M80, né? M80 perdeu para G2 nesse jogo de 0-3. Temos também 2 times classificados, quem são? The Mongols e Spirit, tá? Então The Mongols e Spirit estão classificados. E amanhã a gente tem os jogos do 1-2 e do 2-1, que você já vai saber agora quem são, porque os jogos são de manhã. Às 2 da matina teremos Fúria e Odic. Infelizmente, mais uma vez aí colocado o jogo do Brasil para um horário que é ruim para Apocão, mas é o que é. 2 da manhã temos Fúria e Odic, jogo do 2-1. Sim, galera, o que significa que um brasileiro estará nos playoffs, garantidamente. Ou Fúria ou Odic, garantidamente estão nos playoffs. Muito legal isso, e o outro ainda amanhã, né? Depois de amanhã, perdão, disputa ainda essa próxima vaga. NiP e Rotu, jogo eliminatório, quem perder de NiP e Rotu tá fora, quem ganhar vai pro jogo do 2-2. Astralis e Virtus Pro, jogo do 2-1, tá? Quem ganhar tá classificado, quem perder ainda tem chance. G2 e Big, ou seja, um desses 2 times vai dar adeus pro evento. Então, né, o Brasil vai chegar na frente de G2 ou Big, muito importante, tá? Um desses times vai cair fora. E aí, às 8 da manhã, na última rodada, a gente tem Aurora e Nave. Quem ganhar, classifica, e quem perder vai pro 2-2. E às 8 da manhã também temos MIBR e PEN, tá, galera? Quem perder entre MIBR e PEN está fora do campeonato. Quem ganhar vai pro 2-2. Já fizeram simulações e existe um mundo, tá, em que o perdedor de Fúria e Odic pegue o vencedor de MIBR e PEN, que seria garantir mais um brasileiro nos playoffs. Cara, tem muito jogo para acontecer, né? Muita coisa para torcer. Então vamos deixar para fazer essas simulações amanhã ao vivo, né? E claro, amanhã quando acabar o campeonato, pode ter certeza que trarei para vocês aí como que estará o campeonato, tudo como que vai acontecer, e esperamos aí que o Brasil consiga. O Brasil já tem, né? Se a gente tiver 2 times no playoff, vai ser sensacional, e quem sabe a gente não tenha 3, né? Quem sabe a gente não tenha 3, seria muito legal, né? 3 seria sensacional pro Brasil, né? Então, galera, deixem aí os seus comentários. Eu vou pedir pro Orion deixar também o comentário spamado do simulador para quem quiser fazer a simulação. Valeu, galera. Beijo a todos. É nóis. Vamos, Brasil!